Pouco a pouco, Lula vai reconstruindo pontes com o segmento evangélico. Paulatinamente, se reconecta a pastores, lideranças, personalidades do meio e, passo a passo, vai minando uma base sólida do bolsonarismo. Mas será que, ainda em 22, veremos evangélicos petistas? Pastores com a estrelinha do Partido dos Trabalhadores exibindo em seu peito? Bora falar sobre isso hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 22/2/22. Sim, 22 de fevereiro de 2022. Eu começo na humildade, na tranquilidade, pedindo para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, sim, minha filha, inscreva-se no canal e ative as notificações. Clique aí no sininho, porque é dessa forma que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui, beleza? Inscrição feita, notificação ativada. Bora começar aqui falando desse que é um dos grandes temas das eleições 2022. O que será? Qual caminho pegará o eleitorado evangélico no Brasil nas eleições de 2022? Primeiro a gente tem que compreender a ascensão da religião evangélica em nosso país. Hoje eles já são um terço da população brasileira, 30, 33% da população se declara evangélica, a maioria ainda é de católicos. A gente sempre tem que lembrar daquela figura, vamos falar dela hoje ainda, o tal do católico não praticante, que é uma relação diferente do evangélico, na maioria das vezes. Vamos compreender primeiro que o segmento evangélico não tem aquela centralidade que nós somos acostumados a ver na Igreja Católica. Não tem o Vaticano. Na verdade, é hiperpulverizado. Existe uma fluidez de fiel que frequenta determinada igreja, em dado momento ele se ramifica, tem algum tipo de problema ali, começa a frequentar outro. E não podemos negar da presença social incrível do segmento evangélico nas periferias das grandes cidades, das pequenas cidades e de tudo quanto é currutela desse país. Quem tá lá, quando no Estado não tá, e aí nós, meio intelectual, meio de esquerda, temos que dar o braço a torcer. Quem tá lá na base é o evangélico. Quem dá suporte na hora que a treta pega lá na comunidade é o evangélico. E aí, meu amigo, você confia, você bota fé em quem tá do seu lado na hora da treta. Quem costuma estar é o evangélico. Não somos nós, metidos a intelectual, metidos a ser de esquerda. Nós estamos com outras prioridades, outras pautas e cada um na sua. Não faço juízo de valor. Mas não dá para negar que existe uma conexão, um approach muito maior com aquele que lhe dá a mão quando você precisa. E o evangélico faz isso. A liderança evangélica faz isso. Não estou falando desse pastor midiático, muitas vezes boquirroto. Viu, Malafaia? Estou falando daquele da base, que vive ali, que está ali do lado, que dá o suporte no caso de violência doméstica, que compra um gás quando falta dinheiro para o botijão, que descola uma cesta básica quando a família passa necessidade, como aconteceu muito agora durante a pandemia. Não podemos negar que existe sim uma robusta, uma vigorosa rede de apoio evangélica para a comunidade mais pobre desse país, para o povo mais pobre desse país. Nesse contexto, é claro que naquele auge dos partidos trabalhadores, ali de 2004 até 2012, coloquemos esse período, o PT nadava de braçada junto aos evangélicos. Todos esses que hoje declaram amor eterno a Bolsonaro estavam do lado do Partido dos Trabalhadores com Lula e com Dilma naquele contexto. Então, que já foi um dia, volta fácil, né? Óbvio que você tem uma presença mais volumosa desses pastores midiáticos, em particular o Silas Malafaia, que acabou se tornando numa espécie de a voz maior do bolsonarismo junto ao público evangélico, mas essa característica do evangélico de ser descentralizado, não ter o Vaticano, e também de uma fluidez maior dele entre as lideranças, faz com que ele respeite a palavra do Malafaia. Não estou falando que o evangélico não respeite a palavra dele, mas tem outras referências, outras lideranças que também ajudam a formar a opinião, junto de outros elementos. E não podemos nos esquecer que a maioria da população evangélica do Brasil é feita por mulheres, mulheres negras. Segmentos onde Bolsonaro tem muita dificuldade em entrar. Por quê? Vamos analisar o bolsonarismo para depois chegar nos evangélicos do PT.
É dado inconteste que Jair Bolsonaro deu uma atenção ao segmento evangélico que nenhum outro presidente da República deu. O fator mais marcante disso tudo, a presença de André Mendonça, um evangélico, no Supremo Tribunal Federal. Era a promessa de campanha e ele conseguiu cumprir. É claro que isso deixou a população evangélica satisfeita. E é claro que as pautas morais tocam sim o coração do público evangélico. E veja você que o Lula nunca foi exatamente um grande defensor de pauta moral, de costume. A pegada do Lula sempre foi de economia e salário. É a construção dele enquanto sindicalista, ainda dos anos 70. Mas, por conta aí sim de um trabalho midiático de alguns pastores e de um trabalho muito direcionado de fake news, de WhatsApp, de um direcionamento de campanhas publicitárias na internet e tudo mais, principalmente ali no do impeachment da Dilma até a eleição de 2018, nós temos uma conexão, uma sintonia, uma ligação que a população evangélica faz entre esse tipo de pauta e os partidos de esquerda. E claro, o PT, sendo o maior partido de esquerda do Brasil, acaba pegando mais essa fama. Embora, insisto, Lula, pessoalmente, nunca foi dessa pegada. Dilma era mais, eu preciso reconhecer. Dilma já tinha mais esse approach com esse tipo de pauta. A Dilma é mais urbana, né? O Lula é outro tipo de formação sociológica. Formação pessoal e social. Nesse contexto, continuando a análise, Bolsonaro também tem uma presença, ele frequenta muito ambientes evangélicos e isso cativa o público. Contudo, tem características que até hoje os evangélicos não engoliram. Primeiro ponto, o combate à pandemia. Você não vê pastor, em geral, das grandes lideranças, falando contra a vacina. Ou dizendo que não se vacinaram, tal qual o presidente faz. Então, assim, tem um ou outro, sempre vai ter exemplo que é descentralizado, já falei isso. Assim como vai ter padre também, fora da orientação maior do Vaticano. Mas o combate à pandemia, em números gerais, frustrou o público evangélico perante a ação que Bolsonaro apresentou para o país. Além disso, tem duas pautas típicas do bolsonarismo que não passam fácil na garganta de um eleitor evangélico. Armas. A mulher negra de periferia tem horror à arma. Por motivos óbvios. O filho dela está sofrendo com arma. Pela milícia, pelo tráfico, pela polícia. Ela vai criar arma para quê? Entende? Então essa pauta armamentista, o público evangélico tem um pé atrás. E tem outra pauta que eles têm os dois pés atrás, que Bolsonaro defende, legalização de jogos. Esse momento, pandemia, discurso armamentista e legalização de jogos tira muito ponto de Bolsonaro junto ao público evangélico. E além disso, tem uma questão maior. O evangélico, ele também pega o ônibus, ele também faz supermercado, ele também abastece o carro, ele também está devendo, ele também está endividado. Ele não vive só na igreja, ele vive a vida real, ele compara. Onde o Lula cresce, onde ele se fortalece, é no discurso da memória da bonança daqueles anos petistas. Com todos os problemas, o discurso anticorrupção também pega muito, viu? Pro eleitor evangélico, e isso realmente o incomoda muito. Como incomoda, acho que todo brasileiro, mas isso não é diferente. Mas existe uma comparação evidente. Então, quando você pega naquela Marcha para Jesus, que realmente é reúne um quantitativo muito expressivo de pessoas em várias capitais do Brasil se manifestando, pessoas evangélicas se manifestando em prol das pautas que eles defendem, nos discursos, nos carros, você vê as lideranças. Só que existe uma vida pulsando ali no asfalto, na terra, que não se conecta exatamente com aquilo que está no carro de som. E aí, você vai ver cada vez mais pastores, lideranças, tirando o pé e não abraçando de forma tão intensa, como fizeram em 2018, o bolsonarismo. Geraldo Alckmin é muito benquisto entre os evangélicos. Ele é um católico, sim, praticante e até radical. Muito diferente do presidente Bolsonaro, que é um católico não praticante boquirroto, vulgar, chulo, o que incomoda o público evangélico. Veja você. Não estou falando que eu concordo ou discordo. Estou falando as coisas como é que são. E minha perspectiva aqui, falei, se você quer militância, quer torcida, você está no lugar errado. Aqui eu faço análise. Eu tento me ater aos fatos. Claro que a minha interpretação tem o meu viés, tem o meu filtro, a minha visão de mundo. Mas não é disso. Não, a minha perspectiva não é dar aqui uma leitura pelo viés militante.
É uma análise de perspectiva histórica e sociológica, sempre conectada aos fatos. E o fato é que Jair Bolsonaro, sim, tem força ainda no movimento evangélico. É majoritário? Não. Veja você a matéria publicada hoje na Folha de São Paulo com segundo título: Pastores ensaiam recuo do bolsonarismo sem abraçar Lula. Ou seja, primeiro você tira o pé para depois colocar, né? Também você não faz essa transição direta, assim. Fica muito na cara, principalmente depois que as coisas se polarizaram tanto no país. Antes seria mais fácil. Eu gosto muito, quando envolve a questão evangélica, dos textos dessa jornalista, a Ana Virgínia, vou me arriscar no sobrenome dela, não sei se vou falar correto, Balucier. Ela, ela é especializada em cobertura em relação ao público evangélico e sempre ela tem leituras muito interessantes da Marcha para Jesus. Então gosto de ler os textos dela porque eu percebo uma dedicação, um estudo dela em relação a esse assunto que eu não vejo tanto em outros repórteres. Então sempre quando é a Ana Virgínia Balucier escrevendo sobre o público evangélico, eu gosto de ver. Ela cita um ponto muito interessante aqui, que é como alguns pastores de peso que têm igrejas consideráveis no quantitativo, já começam a acenar para Lula. Primeiro é o Manuel Ferreira, bispo primaz da Assembleia de Deus Madureira. Ele teve com Lula agora no feriado de Corpus Christi, em 2021. E aí teve o pessoal evangélico que deu uma relativizada, falou, não, foi uma recepção de cortesia, uma visita de cortesia do Lula ao pastor, até porque ele já tem quase 90 anos e são os filhos que tocam isso mais, o Samuel e o Abner. Pois é, tanto o Samuel quanto o Abner abriram as igrejas para receber Marcelo Freixo, aquele que Lula quer governador do Rio, aquele que tem DNA esquerdista, aquele perfil identitário que eu falei lá no começo, muito mais intenso que o próprio Lula. Já começaram a perceber, e foi um gesto, um ato político interessante, o Freixo sair do PSOL e ir para o PSB, um partido de centro-esquerda mais vinculado ao centro, porque isso quebra um pouco do preconceito e de algum tipo de resistência que uma liderança evangélica poderia ter para apoiar Freixo na campanha de 22. Então, ou seja, as placas tectônicas do segmento evangélico começam a se mexer. E é claro, sempre vai ter os mais vocais, como é o caso do Malafaia, que vai estar lá falando o que fala em rede social e na sua possibilidade, no seu alcance ali e tudo mais. Mas você vê já o republicano tirando o pé, por exemplo, o Partido da Igreja Universal também vai tirando o pé do bolsonarismo. Está em curso um movimento que, na hipótese de vitória do Lula, isso não quer dizer que vai acontecer, gente, tem muita água para passar debaixo da ponte, mas nessa hipótese, uma transição suave já está sendo construída. Se o Bolsonaro vencer, véio, continua a mesma coisa, mais 4 anos. Os caras continuam nessa, entendeu? Mas se a nau bolsonarista afundar, a rapaziada não vai ficar largada no meio do oceano. Eles vão tentar colar no Partido dos Trabalhadores e o Lula vai recebê-los, também não sejam ingênuos, viu? De braços abertos. Vai recebê-los como se tudo que falaram, tudo que fizeram em 2018, em 2017, em relação ao PT, em relação ao Lula, em relação a Dilma, isso aí vai ficar para trás. É a característica do Lula. Sabe, tem a Ana Virgínia, ela entrevistou o pastor Abner, né? Se teria algum empecilho para apoiar candidatos de esquerda. Ele ignorou a pergunta. A Folha insistiu e ele devolveu apenas: Deus te abençoe. Ele não quer responder isso agora, ele não precisa responder agora. Estamos em fevereiro de 22, tem muita água para passar, o cenário vai ficar muito mais claro, transparente, mais cristalino para observarmos o que vai de fato acontecer em outubro de 22, lá para agosto. Ele não precisa precipitar. Esses caras dominam o timing, eles entendem o tempo da política. E o tempo da política agora é de análise, é de observar, é de construir alianças. E isso Lula sabe fazer, é um especialista, e os evangélicos abrir uma porta para essa construção. Eu quero saber o que você pensa. Por favor, comentário aqui na fita. Diga-me aí o que você pensa. Quero saber sua opinião, beleza? E claro, se chegou até aqui, peço aquele joinha, aquele like que fortalece e faz o vídeo chegar mais longe aqui na plataforma. Beleza? Rapaziada, uma ótima terça-feira para você e termino com aquele clássico. Você já sabe, né, meu filho? Já sabe, né, minha filha? É nóis.